nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho no texto aqui, de exemplo, um pouquinho de português, compreensão, interpretação de texto e um pouquinho também de ciências, tá bom? De cultura, de representação da cultura, dos povos, tá bom? E aqui nesse textinho, o título diz assim, ó: Catende, o dono das folhas. Em todas as matas mora Catende, um grande inquice. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho de ciências, tá bom? E também de português, de arte, e a questão de compreensão de texto e também a cultura, né? O conhecimento popular, tá bom? O conhecimento antigo sobre o uso das plantas, sobre tudo que a gente já aprendeu sobre as plantas, né? Hoje como Dia da Árvore, então a gente vai pegar esse textinho aqui e fazer essa compreensão e leitura do texto para poder responder as atividades, pessoal. E o título do texto é Catende, o dono das folhas. Aí diz assim, ó: em todas as matas mora Catende, um grande inquice, senhor da natureza, dono dos vegetais. Catende acompanha o nascimento dos frutos, toma conta das árvores e comanda o equilíbrio ecológico do mundo. Por isso, Catende combate o desmatamento e a derrubada das grandes árvores. Ele quer guardar as coisas da natureza para o homem de hoje e para as gerações futuras. Catende também conhece todos os usos medicinais das folhas, raízes, frutos e cascas dos vegetais. Por tudo isso, Catende é muito respeitado. Como guardião da natureza, vive embrenhado nas folhas, nos cipós e nas flores, viajando sempre pelas matas, domínios que ele conhece e dos quais ele cuida. Esse pequeno conto fala de Catende, né? Que ele é um inquis. E o que é o inquis, pessoal? O inquis, como diz aqui no nosso glossário, ó, palavra de origem africana para nomear seres com poderes de deuses. Tá vendo? E observem aqui nessa imagem, olha, como uma espécie de vento, né? Bem forte, bem rápido. Então, inquis é como um ser da natureza, como uma divindade, como um deus, digamos assim, que cuida das árvores, tá bom? E esse conto de Inquice, que é um conto africano, ele diz isso, que os Inquice, eles tomam conta das árvores, da natureza, protegendo ela, tá bom? É um ser sobrenatural e que protege as árvores e que faz esse combate, ao desmatamento, tá bom? A derrubada de árvores. E no conto aqui em questão, fala de Catende, né? Que é um grande inquice. Então, ela é uma grande divindade protetora das plantas, da floresta, tá bom? Da natureza. E, como diz aqui no texto, toma conta das árvores, né? Comandando esse equilíbrio ecológico. Aí, pessoal, vocês vão responder essa atividade no seu caderno, matéria de ciências, tá bom? Responder essas duas questões a partir do texto, tá certo? E do que já aprendemos sobre a questão das plantas. Então, vocês vão copiar fazendo o cabeçalho e usando esse textinho que a gente já leu como referência para responder essa primeira questão e também como ajuda na compreensão e resposta da 2 também, juntando os seus conhecimentos.
Aí diz aqui, ó, na 1. Vocês vão escrever no caderno de ciências essa compreensão. Quais são as características de catender? Então, no textinho lá diz as características dele, né? O que é catender? Como é ele? Então, lá no textinho vocês vão ler e responder essa questão. E depois na 2, como as plantas podem ajudar no cuidado com a saúde, tá bom? Então, vocês podem pensar aí, a partir de tudo que já estudamos sobre as plantas e o uso medicinal das plantas, né? Podem pesquisar com seus pais, familiares responsáveis sobre a questão do uso das plantas, né? Como as plantas podem nos ajudar na questão do cuidado com a saúde, tá bom?